Flávio Bolsonaro está bastante atrevido, o filho do presidente Jair Bolsonaro, que está envolvido no esquema das rachadinhas, que é o grande ponto de incômodo ao presidente da República, está desafiando as instituições. E eu vou ler essa notícia para vocês depois de coçar aqui os meus olhos e depois de pedir o seu like. Claro, clique no botão de gostei, já deixe o seu like, é muito importante nesse momento, janeiro, fevereiro, meses muito ruins no YouTube, que você deixe o seu like, 250 likes em menos de uma hora é a meta que nós temos nesse vídeo e nós vamos atingir essa meta. Olhem só como o Eduardo é um mané, como que o Flávio Bolsonaro está audacioso. Essa é uma reportagem da revista Cruzoé. Após a defesa do senador Flávio Bolsonaro apontar a existência de uma organização criminosa dentro da Receita Federal, servidores do órgão e associações que reúnem funcionários do fisco estão divididos quanto ao que fazer. Os advogados do Flávio Bolsonaro estão dizendo, as advogadas, estão dizendo que há uma organização criminosa dentro da Receita Federal para incriminá-lo. Qual é o embasamento que elas têm disso? Nós temos que lembrar do Abingate. O que é o Abingate? É o nome que está sendo chamado por alegoria ao Watergate, que derrubou o Nixon nos Estados Unidos, que foi um desvio de funções do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que está subordinada ao GSI, foi usada pela defesa de Flávio Bolsonaro, como foi admitido pelas advogadas do Flávio, para produzir relatórios que favorecessem o senador. Relatórios esse contra a Receita Federal e o Ministério Público. Ou seja, no governo Bolsonaro, as instituições republicanas estão sendo utilizadas para se autodestruírem, porque você tem o GSI, o Ministério, sendo utilizado para destruir o Ministério Público e a Receita Federal. E possivelmente plantando mentiras sobre essa organização criminosa dentro da Polícia Federal, da Receita Federal. Organização criminosa nós sabemos que tem dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Vamos voltar aqui. De um lado, e é claro que tudo isso foi o maior escândalo da história da nossa instituição, da nossa história republicana. Nós nunca tivemos isso. Por isso que Bolsonaro ele é uma ameaça direta às organizações republicanas. Ele destrói, ele corrói as nossas instituições públicas, inclusive o próprio cargo e o nosso povo, e nós brasileiros, porque o povo é a grande representação máxima da República e o Bolsonaro nos mata diariamente por conta da sua política de lidar com a pandemia. De um lado, há os que acham que deveria haver uma resposta contundente às acusações. Outro grupo considera que um eventual contra-ataque poderia contribuir para politizar ainda mais o episódio, o que favoreceria o filho 01 do presidente. Então perceba que há um grande receio por parte da Receita Federal em reagir a isso. E esse é o grande problema que eu falo sempre para vocês. Até olhei aqui para as minhas mãos. Em um vídeo que eu fiz recentemente, eu falei para vocês que o Bolsonaro ele era perigoso não por ele ser um golpista, mas justamente por ele agir dentro da democracia. Esse é o grande perigo de Bolsonaro. Ele age dentro da democracia para destruir as instituições republicanas. E nós não temos força para reagir, nós não temos força para responder à altura, para gritar contra Bolsonaro. A Receita Federal está sendo atacada, está sendo chamada de criminosa pelo Flávio Bolsonaro. E ela não pode fazer nada, porque dependendo do que fizer, pode piorar a situação. Nós estamos completamente encalacrados com toda essa história. E não acontece absolutamente nada com o Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, com ninguém desse esquema das rachadinhas. E é sempre bom lembrar que o esquema das rachadinhas não é simplesmente um esquema de corrupção, de desvio de dinheiro público, um peculato. O grande problema do esquema das rachadinhas é a relação de Flávio Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega, um miliciano que foi morto em uma queima de arquivo no início do ano passado na Bahia. Adriano da Nóbrega, miliciano, suspeito de comandar o escritório do crime. A milícia suspeita de ter matado Marielle Franco. Tinha a esposa e a mãe trabalhando diretamente para o gabinete do Flávio Bolsonaro. E Adriano era um dos administradores do esquema das rachadinhas, tanto que o dinheiro que Fabrício Queiroz recolhia abastecia 2 contas administradas por Adriano da Nóbrega. E a esposa de Bolsonaro recebeu dinheiro de Fabrício Queiroz. Então,
própria casa do presidente da República também está envolvida no esquema das rachadinhas. Ou seja, o esquema das rachadinhas é a porta de entrada da família Bolsonaro para as milícias do Rio de Janeiro. É a ligação do presidente da República com o crime organizado do Rio de Janeiro. Isso é muito sério. Não é simplesmente um crime comum. Não é um puro desvio de dinheiro público. Não. É a ligação de Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Por isso que esse caso é sério, por isso que esse caso precisa continuar sendo investigado. Mas com as instituições fragilizadas pelo próprio Bolsonaro, fica cada vez mais difícil. Perceba que os relatórios obtidos de modo ilegal, começam a ser utilizados agora para Flávio Bolsonaro dizer que há uma organização criminosa dentro da Receita Federal. Mas a nossa justiça não vai falhar e Flávio Bolsonaro vai ter o julgamento que merece. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, me siga também no Twitter, @profileoficial.